Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou o Patrick Lopes. Você está no Descoordenadas Geográficas. Como já aparece aí na nossa tela, hoje nós vamos falar sobre os aspectos físicos do continente americano. Para ser mais preciso, estaremos falando sobre o seu relevo, as suas morfoesculturas, a sua hidrografia, citando ali os seus principais rios, os, os domínios climáticos e também as formações vegetais. Para começar, nada como delimitar a nossa América, apresentar ali os seus pontos extremos. A América, como a gente já falou em outros vídeos, ela é o maior continente no sentido das latitudes. O seu ponto extremo norte, o Cabo Colúmbia, lá no nosso querido Canadá, ele se encontra a 58 graus norte. Por coincidência, o seu ponto extremo sul, as ilhas Diego Ramírez, que pertencem ao Chile, se encontram ali a 58 graus sul. O seu ponto extremo leste fica aqui em território brasileiro, que é a ponta dos Seixas, lá na nossa querida Paraíba, e o seu ponto extremo oeste fica lá no Alasca, a 173 graus oeste, que são as Ilhas Aleutas. Para a gente falar a respeito da geografia física das Américas, a gente vai usar a classificação geográfica natural, dividindo em América do Norte, América Central e América do Sul. Eventualmente, por conta das características físicas e estruturais, nós vamos falar do México juntamente com a América Central, embora ele faça parte da América do Norte. Para começar, os perfis do relevo. Tanto na porção norte das Américas quanto na porção sul, nesses dois subcontinentes, o relevo ele é muito semelhante. Se nós partimos do Oceano Atlântico em direção ao Oceano Pacífico, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, nós encontraremos morfoesculturas muito semelhantes. Pequenas planícies litorâneas, seguidas por planaltos desgastados. Lá na América do Norte, o cume desses planaltos são os Montes Apalaches. Aqui no Brasil, são os planaltos do Atlântico Leste e Sudeste, que aqui no estado de São Paulo nós chamamos popularmente de Serras do Mar. Após esse período de planaltos desgastados, nós teremos extensas planícies. Lá na América Central, a planície central, também chamada de, lá na América do Norte, perdão, a planície central, também chamada de Prairie, onde passa o rio Mississippi e seus afluentes. Aqui na América do Sul, duas formações. No centro-sul, as planícies Pantaneira e do Chaco, e lá no norte da América do Sul, a extensa planície amazônica. As três formações marcadas por grandes rios, a do Chaco e Pantaneira pelo Paraguai, a do Paraná pelo rio Paraná e a amazônica, olha só que surpresa, pelo rio Amazonas. Em se caminhando para o centro-oeste dos dois subcontinentes, nós encontraremos dobramentos modernos. Lá na América do Norte, as montanhas rochosas, resultado do choque da placa norte-americana com a placa do Pacífico Norte. Aqui na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, resultado do choque da placa sul-americana com a placa de Nazca. Após isso, uma pequena, menor, uma estreita planície pacífica, tanto na porção norte do continente quanto na porção sul do continente. Essa disposição do relevo, ela tem consequências na hidrografia e também nos climas desses dois continentes. Já o México e a América Central apresentam relevos muito mais simples. O México, queridões, ele vai ser marcado pelas chamadas Sierras Madres. A Sierra Madre Oriental, na porção centro-leste, a Sierra Madre Ocidental, na porção centro-oeste.
No meio das Sierras Madres está o Grande Planalto Mexicano, que abriga a maior parte da população do México. Na costa do Caribe, nós temos uma planície litorânea, a planície Atlântica. Na costa do Pacífico, nós temos uma planície um pouco mais estreita, que é a planície Pacífica. Na América Central Istmica, nós temos uma continuidade de Sierra Madre Oriental, também chamada de Sierra Madre del Sul, que ela vai se estendendo por países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, e vai se acalmando na Costa Rica e no Panamá, que vão possuir terras mais baixas. Já a América Central Insular, ela é quase toda resultado de um arco vulcânico formada pela movimentação tectônica da placa dos Cocos ou placa do Caribe. Sendo assim, as suas ilhas são caracterizadas por um interior montanhoso, muitas vezes de origem vulcânica, e extensas planícies litorâneas. A exceção é a formação do arquipélago das Bahamas, que é uma região extremamente plana devido à sua origem coralínea. Aqui, algumas imagens das Bahamas, das ilhas da América Central, do território mexicano e do território nicaragüense, que é um exemplo ali da América Central. Em relação à hidrografia, queridões, a gente olha para a América do Norte e para a América do Sul. Na América do Norte, três grandes vertentes. Na vertente ártica, nós temos rios de destaque: o rio Yukon, que nasce no Canadá e deságua no Alasca, e o rio Mackenzie, que faz o seu percurso em todo o Canadá. O rio Mackenzie, ele também é marcado pela proximidade e pela ocorrência de alguns lagos que ocorrem nesse rio. Esses dois rios, embora sejam rios volumosos, ele tem o seu aproveitamento dificultado devido ao frio. Eles passam boa parte do tempo com as suas águas congeladas, como a gente vê nessa imagem que eu acabei de mostrar. Uma outra vertente da América do Norte é a vertente do Pacífico. Lá no Pacífico, os rios costumam ser menores devido à influência das rochosas. São poucos destaques individuais. Talvez o mais conhecido de todos seja o Rio Colorado, por ser ele o responsável por esculpir um planalto sedimentar que dá origem ao mundialmente famoso Grand Canyon ali nos Estados Unidos. E por fim, a vertente do Atlântico. Lá do lado do Atlântico, destaque para o conjunto formado pelos grandes lagos Superior, Michigan, Hudson, Erie e Ontário, na fronteira Estados Unidos-Canadá, e pelo rio São Lourenço. O São Lourenço, ele é um rio navegável em praticamente toda a sua extensão, fazendo dessa uma importante hidrovia e um importante vetor de interiorização da economia e do povoamento, tanto do norte dos Estados Unidos quanto do sul do Canadá. Também na vertente atlântica, o rio Mississippi, tendo como um dos seus principais afluentes o rio Missouri. A bacia do Mississippi Missouri é a maior bacia da América do Norte, terceira maior bacia hidrográfica do mundo, e drena rios que vêm tanto do leste dos Estados Unidos, que nascem ali na face ocidental dos Apalaches, quanto do oeste, que nascem na face oriental das Rochosas. O Mississippi, ele deságua em forma de delta lá na cidade de Nova Orleans, na foz ali do rio Mississippi, dentro do Golfo do México. Um outro importante rio dessa vertente é o Rio Grande, um rio com correntezas, um rio caudaloso e que faz uma fronteira natural entre os Estados Unidos, na América anglo-saxônica, e o México, na América Latina. A América Central, queridões, e o México, eles possuem poucos rios de extensão
considerável. O máximo que a gente pode citar ali é o Rio das Balsas, que corre no México e deságua no Oceano Pacífico. Já a América do Sul, ela praticamente não vai apresentar grandes rios na sua vertente pacífica, porque o seu litoral ele é ainda menor do que na América do Norte. Os seus grandes rios eles estão na vertente atlântica. Destaque para duas imensas bacias. A bacia Platina, no sul do subcontinente, que vai desaguar ali no estuário do Prata, tendo como seus principais rios o Paraguai, o Paraná, o Uruguai e o Salado. Essa bacia ela tem uma importância econômica muito grande, seja para a geração de energia hidrelétrica, seja para as grandes hidrovias comerciais, seja para irrigação de culturas de exportação, como a soja no Brasil, como o trigo na Argentina e no Uruguai, como a erva mate no Paraguai. E também a enorme, a maior do mundo, a bacia amazônica. O rio Amazonas, ele nasce nos Andes peruanos e percorre quase 8.000 quilômetros para desaguar no Oceano Atlântico, lá no chamado Golfão Amazônico. A bacia amazônica, ela tem uma importância ambiental extraordinária, porque ela praticamente dá suporte para a existência da floresta equatorial úmida, também chamada de floresta amazônica, biossistema extremamente importante na configuração climática do nosso planeta. Outros rios muito importantes, o Orinoco, que corre ali na Venezuela, deságua em uma região riquíssima em petróleo, como é praticamente todo o litoral venezuelano. O Magdalena, principal rio da Colômbia, o Colorado del Sul, que é um rio ali da Argentina, que é a transição natural para a região da Patagônia, e dentro do Brasil, o Rio São Francisco, o chamado Nilo brasileiro, que atravessa áreas muito secas dessa região, como é o caso do Polígono das Secas, ali no semiárido nordestino. Aqui alguns exemplos. O estuário do Prata, o maior estuário das Américas, Uruguai de um lado, Argentina do outro, o nosso rio Amazonas serpenteando sobre a planície amazônica, o rio Magdalena lá na Colômbia, passando por regiões dos Andes colombianos, e um que eu não citei, mas é uma referência da hidrografia americana, Salto del Ángel, localizado lá na Venezuela. Essa que é a cachoeira mais alta do mundo, mais de 1 quilômetro de altura de queda livre nessa exuberante cachoeira. O clima e a vegetação da América, eles estão, como em todos os lugares do mundo, extremamente ligados. Ao observarmos à esquerda o mapa dos climas e à direita o mapa das vegetações, nós conseguimos ali perceber essa relação direta entre os dois. O clima das Américas, ele é influenciado pela sua latitude, ele é influenciado pela sua continentalidade, ele é influenciado pela altitude, ele é influenciado pela posição do relevo e ele é influenciado pelas correntes frias e pelas correntes quentes que atingem o continente. Os principais climas que a gente vai ter nas Américas: o clima polar, que vai ocorrer no norte do Canadá. O clima polar, ele vai se caracterizar por ser um clima permanentemente frio. É um clima sem nenhuma estação quente. É ali que nasce a tundra, que nada mais é do que um musgo, uma vegetação rasteira que surge quando o gelo derrete. Nessa região, o solo de permafrost, ele impede raízes profundas, portanto, árvores mais altas. O clima frio de montanha, que vai ocorrer na porção boreal das montanhas rochosas, também caracterizado pelo seu frio constante e pelo acúmulo de neve.
ocorrendo ali uma vegetação típica de montanha, o clima frio, que vai dominar boa parte do território canadense e uma porção também do Alasca, onde os invernos são rigorosos e os verões são curtos e amenos. É nesse clima que nós teremos a vegetação de taiga, e vale ressaltar também o clima temperado continental. Um clima marcado pelas 4 estações do ano muito bem definidas. O verão é quente e chuvoso, o inverno é frio e seco, a primavera você tem uma mudança dessas condições e, como diriam Sandy Júnior, o outono é sempre igual, porque as folhas caem no quintal. Aqui, os climogramas dos climas polar, frio de montanha, frio e temperado e suas respectivas vegetações. A tundra, a taiga, a vegetação de alta montanha e aqui a floresta temperada, onde esse clima apresenta maior pluviosidade, e as estepes frias ou pradarias, onde esse clima apresenta menor pluviosidade. Continuando nos climas da América do Norte, o clima subtropical, que vai ocorrer principalmente no sul e no sudeste dos Estados Unidos. A Flórida é muito marcada pelo clima subtropical devido à presença da corrente do Golfo, uma corrente de água quente que corre ali em todo o mar do Caribe. Os verões são quentes e os invernos são amenos, porém, devido à maritimidade, as chuvas são muito constantes. Aqui nós também teremos algumas steppes, principalmente steppes frias. O clima mediterrâneo, que vai acontecer ali na costa da Califórnia, influenciado pela corrente fria da Califórnia, ele vai ser marcado por verões quentes e secos e invernos frios e úmidos. E a sua vegetação será a vegetação de maquis. O clima semiárido, que é recorrente tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ele vai ser marcado por suas chuvas irregulares, suas temperaturas elevadas e a sua vegetação de estepes quentes, que aqui no Brasil nós chamamos de caatinga. E, por fim, o clima desértico, do deserto do Nevada, que pega o norte do México e boa parte do sul dos Estados Unidos, onde as chuvas são escassas e o que você vai encontrar, na verdade, são grandes desertos. No México e na América Central, o clima fica muito mais ameno. No México, você vai ter 3 formações climáticas, com destaque para o temperado de altitude e para os climas tropicais, mas no norte do México também vai ter desértico, e na América Central, sobretudo no Caribe, o clima tropical úmido. Esse clima é marcado pela ocorrência de grandes furacões. A soma de lugares de baixas latitudes, com oceanos rasos e correntes marítimas fortes, vai resultar na formação de intensos furacões, quando você tem um deslocamento desigual, porém contínuo, de massas de ar de diferentes pressões e diferentes temperaturas. Já a América do Sul, ela vai repetir alguns climas da América do Norte. O frio de montanha, o desértico, o semiárido, o mediterrâneo temperado, o subtropical. Vai ter um clima tropical, como ocorre na América Central, mas sem a incidência de furacões, e vai ter presente o clima equatorial, marcado pelas temperaturas constantemente altas e pela pluviosidade também alta. É no clima equatorial que ocorre a floresta úmida equatorial, a nossa querida floresta amazônica que nós falamos agora. Muito bem, queridões, esses são os principais aspectos
da Geografia das Américas. Espero ter sido útil, espero ter sido agradável. Estão no Descoordenadas Geográficas. Curtam, compartilhem. Obrigado e tchau, tchau.